Então, oi, gente, meu nome é André. Eu sou a Haná. A gente veio aqui fazer uma visita virtual do Obelisco do Ibirapuera. A gente tem um site todo para isso, que a gente explica o que é para que o obelisco aparece, né? Por que ele está lá. E como o obelisco não tem um site próprio de visita, a gente resolveu fazer a nossa própria visita, montar a nossa própria visita, que a gente vai embarcar agora. Então vamos? Ai. Para começar a nossa discussão, vamos pensar no seguinte: o que é ser um paulista? O que um obelisco mausoléu representa? Tipo, o que ele é? E o que ele quer lembrar e aonde é que ele fica? Essas perguntas, elas são importantes para a gente entender os significados que estão por trás do que é esse monumento e aonde ele se encontra na sociedade. E para ficar mais fácil da gente entender, a gente precisa primeiro saber o que significa um obelisco mausoléu. O obelisco mausoléu, ele é um monumento fúnebre. Ele é um patrimônio que guarda até hoje corpos de estudantes que foram mortos na Revolução Constitucionalista. Então, ele é um monumento funerário. E o que ele quer lembrar e aonde ele fica serão coisas que nós vamos discutir durante a nossa visita. A região do Ibirapuera é muito importante a gente saber sobre ela para entender o local que ele está situado e que isso pode representar na sua interpretação enquanto monumento. A região do Ibirapuera ela fica situada na região centro-sul da cidade de São Paulo. É uma região nobre e ela foi construída no quarto centenário da cidade. E, como podemos perceber ali, nós temos o Parque do Ibirapuera, temos o Museu de Arte Moderna, os auditórios, O Monumento das Bandeiras. o Monumento das Bandeiras, mas o Obelisco do Mausoléu, ele não aparece no mapa. E a gente fez uma seta aqui para apontar onde ele ficaria. Ele ficaria ali, mas ele não aparece no mapa. E aí fica aquela questão, né? Será que é um monumento que foi esquecido? Como esse monumento participa da cidade? Como esse monumento participa da vida das pessoas e o que ele representa para as pessoas? Será que as pessoas sabem que ele é um monumento para apesar de ser um monumento funerário, ele é um monumento que celebra uma certa identidade, mas como essa identidade é celebrada, como essa identidade é construída, sendo que ela não está nem representada no mapa da própria cidade. É o mapa do Google Maps, né? Que é o mapa assim, mais utilizado, né? Bom, agora a gente vai falar sobre um pouco do histórico do obelisco. O obelisco, ele chama, na verdade, Obelisco Monumento e Mausoléu aos Heróis de 32, ou Obelisco, ou Monumento aos Soldados Constitucionalistas de 1932, que é uma referência, ele faz questão de referenciar a luta, os que lutaram em 1932 contra o governo provisório de Getúlio Vargas, que é uma luta entre paulistas e o governo de Getúlio. A luta acaba em 32 mesmo, por 3 meses, e assim que acabou a luta, os veteranos de guerra já se organizam para fazer uma campanha pró-monumento, para lembrar daqueles que lutaram, para lembrar daqueles que tombaram, porque São Paulo se sente vitoriosa em certo grau. Ela perdeu a luta, mas ela sente que venceu moralmente. E tudo isso a gente vai poder acompanhar melhor no nosso site. Tem uma aba que a gente vai poder discutir melhor a história. E assim, logo depois que aí a campanha é lançada, em 36 eles conseguem um concurso público para que o monumento seja lançado. Em 37 o concurso é vencido. Aí demora, aí tem toda uma enrolação, um lenga-lenga. Aí, assim, o Vargas sai do poder, isso é interessante se notar, aí o Vargas sai do poder, aí o contrato é firmado, aí a pedra lança, aí, enfim, 50 eles começam as obras e eles queriam lançar o obelisco no quarto centenário da cidade, que era em 1954, que também
combinava com o aniversário da. Para combinar também com o aniversário da Revolução, né? Da dita Revolução Constitucionalista. Eles não conseguem. Aí, em 55 eles fazem uma abertura parcial, em 60 que eles abrem totalmente, mas só em 70 que vão concluir as obras. Então você percebe que é uma construção muito arrastada no tempo, não é uma construção pontual, é algo que se foi construindo assim, com o tempo, com o esforço de uma galera que realmente queria lembrar, queria que aquilo fosse lembrado, queria que aquilo fosse posto na, na paisagem da cidade de São Paulo. E agora a gente vai ver um modelo 3D do obelisco, que é um modelo ótimo. A gente pode colocar o link aí no site para vocês verem também. Bom, esse aqui é o obelisco. Caso vocês já tenham visto o vídeo, vocês sabem que esse aqui tem a altura mais ou menos de 72 metros de altura, que é para 7 mais 2,9. E toda a área do jardim tem 1.932 metros quadrados. Bom, mas enfim, a gente vai ver agora a inscrição feita aqui no obelisco, aqui nesses murais que tem aqui. Então vamos ler. Aos épicos de julho de 32, ai, desculpa. Aos épicos de julho de 32, houve fiéis cumpridores de sagrada promessa feita a seus maiores, os que houveram as terras e agentes por sua força e fé, na lei puseram sua força e fé, São Paulo, não, na lei puseram sua força e em São Paulo sua fé. Então, esse é um poema. A gente vai analisar ele aqui. Primeiro, eu queria chamar a atenção aos maiores, porque ele fala, ó, aos épicos que para os seus maiores. Quem são esses maiores? Esses maiores são aqueles que houveram as terras e gente por força e fé. E quem são aqueles que houveram as terras por gente por si fé? São esses aqui, que são os bandeirantes. A gente tem aqui uma imagem que representa o bandeirante, uma certa referência à entrada, a uma certa cruzada, e tem toda uma, não sei se dá para ver, mas é toda uma referência também católica. E se você ver, ó, se você perceber essa imagem, é muito parecida com essa. E essa aqui é o soldado constitucionalista. Aqui tem um capacete, e aqui tem uma arma. É a mesma posição, mas são momentos diferentes. Então tem toda uma relação do bandeirante com o soldado constitucionalista. E fora isso, todas as imagens chegam a ser imagens de trabalho, porque São Paulo é um povo trabalhador também. Então, essa aqui é a vista externa do obelisco, e agora a gente vai entrar dentro dele, através de fotos e. Enfim. É... Renata, tá sem áudio. Tá sem o microfone. Tá. Nossa, desculpa, eu não. Acontece, Desculpa. acontece. Enfim, essa aqui é a entrada, né, do obelisco. E como vocês viram no vídeo, ela desce 9 degraus para entrar dentro do obelisco. E ali em cima está escrito a seguinte frase: viveram pouco para viver bem, morreram jovens para viver sempre. Essa frase é para a gente entender que, como são estudantes que morreram, né, nas batalhas, ela fala deles porque é isso, é um monumento que é funerário e celebra essa memória dos estudantes que morreram por São Paulo, né?
E aí, quando a gente entra, a gente vai ter essa imagem. Olha só, a gente tem várias, é, várias, como que é o nome? Arcadas? Arcadas, isso. Nós temos várias arcadas e Que é isso tudo aqui, ó. isso. E toda essa estrutura aqui, ela é feita de mármore, um mármore italiano. É. E aqui é a imagem que você olha Uma de imagem bonita, né? trás, né? É. Quando você entra por isso e você olha aquela imagem anterior. Aí de É como frente se você virasse de costas, né? virar de costas, isso. Esse é o columbário, onde guardam as cinzas dos combatentes, dos estudantes. Apesar de a gente ter aí o nome de cada pessoa que morreu, que está com as cinzas aí, é uma questão bastante coletiva, porque. André, me ajuda. Porque as cinzas, elas são guardadas em conjunto, né? É, são vários nomes, não é tipo um columbário para lembrar o Tal Castro pessoa. Líbero, então, tipo, inclusive, tem, não é só um columbário que tem, né? Tem bastantes, então, são bastante cinzas, colocadas coletivamente. Tem a ver também com a ideia de que eles vão, ser sepultados juntos para representar também a união das suas ideias, sabe? Porque as ideias deles continuam fortes. E sobre o mausoléu, o obelisco do mausoléu e como ele surgiu, né, que foi depois da Revolução Constitucionalista que nem a gente viu ali, toda essa revolução, todas as propagandas que tinham durante essa revolução eram de teor muito coletivo, muito impessoal. Então, esse columbário é também uma forma impessoal de representar o que eles estavam, né, representando ali. Que nem o André falou, são várias cinzas de várias pessoas. Isso não está ali para lembrar uma pessoa X, mas várias pessoas e, no fundo, o monumento que é representado e todo o movimento que teve por trás disso. É aos heróis, não é ao fulano seu. Então, gente, aí você entra no. Você entra no obelisco e tem, antes de chegar na cripta, que é um pouco da parte principal, tem essas capelas anexas, você pode visitar. E são várias referências cristãs, católicas, sagradas, que fazem um diálogo entre Cristo e São Paulo, mais ou menos. Aqui um exemplo fala sobre o aniversário de São Paulo, faz uma referência também ao nascimento de Cristo, aqui Cristo nascendo, e tá aqui, ó, 25 de janeiro, né, a cidade que nascera sob o signo da conquista pela fé. Então, essa é uma das capelas, tem mais capelas. E esse aqui é um mosaico que também foi colocado lá de fora e também faz um diálogo com São Paulo. Mas agora a gente vai para a cripta, que é um pouco da parte principal. Esse aqui é a estátua do herói jacente. Nesse lugar é onde estão as cinzas do MMDC, que é Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, né? Aham. Que deu origem ao todo o movimento MDC. A morte deles deu origem a todo aquele movimento chamado MMDC. E aí é onde estão as cinzas desses heróis, desses chamados heróis, né? Como a gente pode ver, essas 4 pessoas, né? Esse MMDC, ele está representado por uma pessoa só, por um soldado, digamos assim, né, que lutou durante essa revolução e, enfim, deu a sua vida e tal, pelo coletivo, pela cidade. E aí, de novo, a gente tem essa questão coletiva e impessoal de referenciar todo esse monumento. Porque os 4 indivíduos, eles estão representados
como os heróis representados nessa estátua de jacente. Então, não é só o Martins, não é só o Drauzio, são os heróis, É o entende? MDC, é os heróis. Isso. E, gente, vocês podem perceber tudo feito de mármore. Algum tipo de mármore italiano. São vários mármores. Mas tudo da Itália. Isso aí a gente descobriu. Essa aqui é uma outra visão do herói jacente. Também tem o nome escrito do Paulo Virgílio, que é um outro cara que morreu e se martirizou, mas que morreu depois e virou mártir, enfim. E essa aqui é meio que o teto do obelisco, é para onde o herói está apontado. Se vocês viram um vídeo a reportagem que mostra a filha do escultor, mostra que isso tem um formato de bala de canhão para representar um canhão que vai disparar quando a democracia estiver ameaçada. E, enfim, e aí o herói olha pro teto, enfim. Mas a gente queria falar sobre esse mural. Esse mural que está inscrito nesse teto e que faz uma referência também cristã, católica, que é ao apóstolo de São Paulo, que seria o padroeiro dos gentios. Mais uma vez, a gente vê aqui a imagem do trabalhador. E é interessante porque a gente sabe que o movimento de 32 foi um movimento articulado pela elite, mas a representação do povo trabalhador não cansa, sabe? É muito utilizada a imagem do povo, e esse povo também é trabalhador, mas a organização, a articulação se deu para uma elite conservadora, e a imagem, enfim, a imagem do trabalhador aqui. Agora a gente vai discutir um pouco das características do obelisco. Bom, primeiro, esse senhor aí do lado é o Galileu Emendabile, que é o responsável pelo projeto que venceu um concurso lá em 37. E, e ele é italiano, né? Ele é imigrante italiano e por isso que tem tanta influência do mármore italiano. E ele queria inclusive deixar mais italiano com o tempo. Ele aproveitou que demorou tanto tempo para construir e foi querendo deixar mais italiano, enfim. O obelisco ele tem esse caráter fúnebre, como a gente lembrou, ele quer lembrar dos mortos e ele não quer, por exemplo, a estátua do Borba Gato, quer lembrar quem foi o Borba Gato, quem foi essa pessoa. Ele quer lembrar da morte das pessoas, para lembrar também de sua luta e de seus ideais, né? Ele tem um caráter sagrado, ele é um obelisco assim que utiliza várias e várias referências, né, do sagrado, do católico. Tem capela, tem cruz em tudo que é lugar. Impessoal, porque ele não é um obelisco. Ele não nem chega a ser um obelisco tipo, aos combatentes, aos heróis, sabe? É a imagem de heróis que é construída. Ele também conversa com a imagem do Bandeirante, como a gente pode ver pelo mosaico externo, mas também a gente vê em outros lugares por ali, mas é a imagem da União, né? Que é a imagem do povo paulista que lutou contra a ditadura. E não, por exemplo, a imagem da elite que se organizou contra o governo provisório. E também você pergunta, será que é um monumento esquecido? Porque assim, nem chega a estar no mapa. Ele nem é conhecido, por exemplo, como o obelisco, monumento mausoléu aos heróis de 2002. É o obelisco do Ibirapuera. Né? A gente conhece, a gente sabe que a gente talvez já tenha visto ele em alguma foto, já viu ele de longe, mas será que as pessoas sabem que isso faz uma referência a 1932? Será que isso é lembrado? Ai, E aí agora a gente fica com aquela questão que a gente viu no começo, né? Depois de toda essa visita, a gente se pergunta, né? Quem é o paulista segundo esse obelisco? Ele é o herdeiro do Bandeirante? Foi quem lutou pela democracia? Ele é um imigrante italiano? Ele é um trabalhador? Será que ele é tudo isso? Será que ele é mais? O obelisco ele dá essa imagem pra gente de que é o herdeiro do Bandeirante porque é um guerreiro, porque ele lutou pela democracia. E ter essa imigração italiana no sangue do paulista também é mais uma coisa para o paulista se ser. orgulhar. Oi? Se orgulhar, né?
É isso, se orgulhar. E quando a gente fala do paulista trabalhador, a gente não está falando da classe trabalhadora. Então, a gente está falando do trabalho que prospera, do trabalho que o paulista faz para a Para sociedade ser, é, e reerguer, reviver e se sustentar, e para né? ser a maior economia, né? E para ser, né? Por isso que o Centro São Paulo maior, é em centro primeiro presente. lugar, isso. Então, tipo, segundo o Obelisco, esse monumento de memória aos que lutaram também é um monumento que a gente pode perceber uma certa personificação, talvez, né, do que seria Uhum. um paulista ideal. Um paulista ideal é o herdeiro do Bandeirante. Por quê? Porque é o herdeiro da pessoa que luta. Ah, então se eu sou herdeiro da pessoa que luta, eu vou lutar também. Então, neste momento, eu vou lutar pelos meus ideais. Ah, então eu também tenho imigração italiana, mais uma coisa para me orgulhar. Ah, então, além de tudo isso, eu também preciso ser trabalhador. Então é como se fosse a idealização de um paulista, sabe? É. É isso que o Obelisco ele traz para gente, pensando principalmente, né, nas referências das pessoas, dos estudantes, né, dos jovens que morreram. Eles morreram lutando, eles morreram é, lutando pelos seus ideais e trabalhando para que esses ideais se prosperassem, para formar uma sociedade, ser a melhor e ser o exemplo. E aí a gente vê que também esse paulista, né, ele luta pela democracia, mas é uma democracia na lei, né? Porque a oligarquia era o que estava entre os paulistas naquela época, como a gente vai ver mais no nosso site. Mais alguma coisa a acrescentar, Ana? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que agora vocês consigam ver o obelisco com olhos diferentes, ou com novos olhos, ou olhar como você quiser. E, bom, obrigado, gente. Obrigada, pessoal. E vocês podem ver o nosso site para mais sobre 1932 e também para atividades que a gente preparou para vocês. É isso, obrigada.